Olá, meus irmãos, bom dia, na santa paz de nosso Senhor Jesus Cristo, que a graça de Deus e as suas misericórdias estejam nas nossas vidas. Meus amados, hoje eu quero compartilhar com vocês uma palavra de Deus que está no livro de Salmo 95, 7. Vai nos mostrar sobre o pastor que cuida das suas ovelhas. Esse texto sagrado nos mostra que nós temos um pastor que cuida de mim e de você. E esse pastor é o nosso Deus. É o Criador dos céus e da terra. Meus amados irmãos, se eu e você, nós temos um pastor, um Deus que criou o céu e a terra, e ele nos mostra o cuidado que ele tem por mim e por você, meu irmão, não endureça o seu coração quando você ouvir a voz de Deus. Hoje nós vamos falar sobre esse texto sagrado, esta bela passagem que mostra que Deus tem um grande cuidado comigo e com você. Vamos para o texto sagrado, lá no livro de Salmos 95, 7, que diz assim, olha, porque Ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto, e ovelha da sua mão. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração, como em Maribá, e como no dia da tentação no deserto. Esse texto, irmãos, é uma bela passagem que afirma que nós somos ovelhas do Senhor. O texto diz: pois Ele é o nosso Deus, e nós somos o povo do seu pasto e as ovelhas de sua mão. Um alerta: se hoje ouvirdes a tua voz, não endureça o coração. Este texto sagrado, esse versículo, ele destaca o relacionamento íntimo e cuidadoso entre Deus e o seu povo, comparando este rebanho ao de um pastor com suas ovelhas. O pastor que cuida das suas ovelhas. O pastor que cuida ativamente todos os dias das suas ovelhas. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Que Deus estenda as mãos dele do céu e esteja sempre, meus irmãos, nos abençoando. Esteja sempre cuidando de mim e cuidando de você. Vamos lá. Esse texto sagrado, Deus ele é retratado aqui como um pastor cuidadoso, sempre atento às necessidades de suas ovelhas. Ele conhece cada uma individualmente e cuida para que nenhuma venha se perder, para que nenhuma se perca. Meus irmãos, assim como as ovelhas dependem de seu pastor, o povo de Deus é chamado a confiar nele. Ele, Deus, é a fonte do nosso sustento. Ele, Deus, é a fonte da nossa proteção e da nossa direção e da nossa orientação. O versículo chama atenção para que eu e você venha ouvir a voz de Deus. Ele nos convida a estarmos atentos e obedientes à sua direção, como ovelhas que conhecem a voz do seu pastor. O chamado divino, o chamado de Deus para hoje. Ele diz assim, olha, se hoje ouvirdes a sua voz, isso daqui, irmãos, ele nos mostra, Deus nos ensina a importância
de nós não endurecermos o coração e de atender o chamado divino sem demora. Nós não devemos demorar para atender o chamado divino. Como povo de Deus, somos chamados a viver unidos e a cuidar um dos outros. O texto sagrado nos mostra isso. O texto sagrado, ele nos mostra a refletir sempre no amor do pastor por nós. O texto sagrado, ele incentiva a nós praticar, a nós escutar a Deus por meio, meus irmãos, sempre por meio da oração, por meio da leitura da palavra de Deus, a leitura da Bíblia e a reflexão diárias, reconhecendo assim e atendendo à voz de Deus. Este salmo, meus irmãos, ele serve como uma reflexão sobre a intimidade, sobre a obediência, sobre a dependência que nós devemos ter com Deus. O texto sagrado está nos incentivando a buscar constantemente a sua presença, a sua orientação em nossas vidas. Se você perceber, o texto sagrado diz, olha, Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades. Deus, irmãos, Ele nos mostra nesse texto sagrado que além de cuidar, além de buscar, além de falar comigo e com você, que nós temos que ficar atento à sua voz, Ele diz, olha, vocês fiquem atentos à minha voz, porque eu perdoo todas as tuas iniquidades, todos os nossos pecados, é Deus quem perdoa. O texto sagrado aqui, ele nos leva a entender que o nosso pastor é Ele quem perdoa todas as nossas iniquidades, todas as nossas maldades, todos os nossos pecados. Ele perdoa. Ele nos chama a entender isso. Ele quer que nós entendamos que Ele é quem perdoa todas as nossas iniquidades. E não esqueça, o nosso pastor, ele nos convida a não endurecer o coração, porque é Ele que perdoa todas as nossas iniquidades. É Ele que sara todas as nossas enfermidades. Amém, meus irmãos? Amém, minha irmã? Deus, Ele está sempre presente nas nossas vidas. Deus, meus irmãos, Ele está sempre nos orientando, nos chamando como rebanhos para estar sempre ao seu lado. A intimidade e o cuidado de Deus para conosco. A intimidade que Deus quer que nós venha a ter com Ele. A falar com Ele e nos mostrar o cuidado que Ele tem com cada um de nós. Ele está atento a todas as nossas necessidades. Como suas ovelhas, Ele conhece a cada um de nós individualmente. E Ele tem um cuidado que só Ele mesmo, só Deus, pode ter esse cuidado e não quer que nenhum de nós venha a se perder. Esse é o cuidado dele. Quando ele falar comigo e com você, não venhamos endurecer o nosso coração. Salmo 103:3, o Senhor, ele nos chama novamente a olhar o cuidado dele e a olhar o que ele quer
executar na minha vida e na sua vida, fazer na minha vida e na sua vida. O texto diz assim, olha, é Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Quem redime a tua vida da perdição e te coroa de benignidade e de misericórdia. Deus é maravilhoso, irmãos. Deus é grandioso. É Ele que perdoa os nossos pecados. É Ele que redime as nossas vidas da perdição. E por fim, é Ele que me coroa de bens, de benignidade. É Ele que me coroa, é Ele que me dá as vitórias que eu conquistei, eu tenho consciência que veio das mãos do Senhor. É Ele que perdoa todos os meus pecados. Se eu não endurecer o meu coração para ouvir a voz de Deus, Ele perdoa todas as nossas iniquidades, todos os nossos pecados. E Ele, Deus, sara todas as nossas enfermidades. É só eu não endurecer o coração para ouvir a voz do meu Senhor, para ouvir a voz do meu pastor, para ouvir a voz de Deus. Pois Ele é o nosso Deus. Uma afirmativa. E nós somos povo do seu pasto. Outra afirmativa. E as ovelhas das suas mãos. Eu tenho um lugar seguro. Eu tenho um esconderijo. Eu estou nas mãos de Deus. Nós, povo de Deus, estamos seguros nas suas mãos. Amém, meus irmãos? Senhor Deus e Pai, nos abençoe, nos dê um bom dia. Que o Senhor esteja sempre nos abençoando e nos orientando. Que o meu coração, Senhor, esteja aberto para ouvir a sua voz. E eu vou te buscar, Senhor, através da leitura da tua palavra e de oração. Eu vou ouvir a tua voz falando comigo. Através de ler a tua palavra, Senhor, e de orar, para que eu possa ouvir a tua voz falando comigo. Meus irmãos, Deus abençoe a sua vida. Tenha um ótimo dia. Que o seu dia seja abençoado no nome do Senhor Jesus.